Pai de infinita bondade, agradecemos esse novo momento que é disponibilizado para todos nós que estamos aqui presentes em torno desse Evangelho. Que nós encarnados e os desencarnados que se encontram presentes nesse momento possam ser abastecidos, incentivados e que a gente consiga, através das reflexões que vamos fazer, a gente consiga olhar um pouquinho para nós, consigamos olhar características nossas, formas de pensar, formas de agir, pensamentos e sentimentos que temos e que podem ser comparados com os exemplos de Jesus, para que nós consigamos dar um passo a mais no entendimento de nós mesmos. Muito obrigado, Pai, pelo Grupo Espírita Trabalho Esperança presente na nossa vida. Que assim seja. Do capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. O item 10, os falsos profetas da erraticidade. Os falsos profetas não estão apenas entre os encarnados. Estão também, e em maior número, entre os espíritos orgulhosos que, sob falsa aparência de amor e caridade, semeiam desunião e retardam a obra emancipatória da humanidade, lançando de permeio seus sistemas absurdos que fazem ser aceitos através de seus médiuns. E para melhor fascinar aqueles que querem abusar, para dar mais peso às suas teorias, ornam-se sem escrúpulos de nomes que os homens não pronunciam senão com respeito. São eles que semeiam fermentos de antagonismo entre os grupos, que os impelem a isolar-se uns dos outros e a olharem-se com maus olhos. Só isso bastaria para desmascará-los, pois agindo assim, eles mesmos negam formalmente o que pretendem ser. Cegos, pois, são os homens que se deixam cair em tão grosseira armadilha. Mas há muitos outros meios de reconhecê-los. Espíritos da ordem a qual se dizem pertencer devem não só ser muito bons, mas além disso, eminentemente racionais. Pois bem, passai seus sistemas pela peneira da razão e do bom senso, e vereis o que restará. Portanto, haveis de convir comigo que todas as vezes que um espírito indica como remédio para os males da humanidade ou como modos de chegar à transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, e quando formula um sistema contraditório em relação às mais triviais noções da ciência, ele só pode ser um espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado, crede que se a verdade nem sempre é apreciada pelos indivíduos, ela sempre o é pelo bom senso das massas, e isso também é um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida de seu valor intrínseco, procurando aquele que achar mais eco e simpatia. Com efeito, seria ilógico admitir que uma doutrina que vê diminuir o número de seus adeptos seja mais verdadeira que aquela que vê aumentar os seus. Deus, querendo que a verdade chegue a todos, não confina num círculo restrito, ele a faz surgir em diferentes pontos para que em toda parte a luz esteja ao lado das trevas. Afastai impiedosamente todos os espíritos que querem fazer-se conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. Quase sempre são espíritos vaidosos e medíocres, que tendem a impor-se aos homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes louvores exagerados a fim de fasciná-los e de mantê-los sob seu domínio. São geralmente espíritos sedentos de poder, que, déspotas, públicos ou privados, quando vivos,
também querem ter vítimas para tiranizar após a morte. Em geral, desconfiai das comunicações que têm um caráter de misticismo e de estranheza, e que prescrevem cerimônias e atos bizarros. Sempre há, nesses casos, um legítimo motivo de suspeita. Por outro lado, crede que quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é, por assim dizer, comunicada instantaneamente em todos os grupos sérios que possuem médiuns sérios, e não só a estes ou aqueles, excluindo os outros. Ninguém pode ser um médium perfeito se está obsediado, e a obsessão manifesta quando um médium não é apto a receber comunicações senão de um espírito especial, por mais alto que esse espírito queira parecer. Consequentemente, todo médium e todo grupo que se creem privilegiados por comunicações que só eles podem receber e que, além disso, são sujeitos a práticas que beiram a superstição, sem dúvida estão sofrendo o golpe de uma obsessão das mais bem caracterizadas. Sobretudo quando o espírito dominador se vangloria de um nome que todos nós, espíritos encarnados, devemos honrar e respeitar, não deixando que seja empregado despropositadamente. É incontestável que, submetendo todos os dados e todas as comunicações dos espíritos à prova da razão e da lógica, será fácil repelir o absurdo e o erro. Um médium pode ser fascinado, um grupo enganado. No entanto, o controle severo dos outros grupos, o saber adquirido, a alta autoridade moral dos dirigentes de grupo e as comunicações dos principais médiuns que recebem a marca da lógica e da autenticidade de nossos melhores espíritos rapidamente farão justiça a esses ditados mentirosos e astuciosos emanados de uma turba de espíritos enganadores ou maldosos. Erasto, Discípulos de São Paulo, Paris, 1862. Na introdução, no segundo parágrafo do Evangelho, o controle universal do ensinamento dos Espíritos. E no livro dos Médiuns, o capítulo 23 trata sobre a obsessão. Hoje, então, continuando sobre esse assunto que a gente já está há umas semanas conversando, né, que é sobre essa questão de falsidade, ele traz para a gente refletir essa questão de como fazer as identificações, mas principalmente a gente começar a desenvolver em nós os filtros necessários para nunca mais a gente se deixar fascinar por falas, por comunicações, por espíritos que, por fim, eles desejam o mal. E a gente observa o mundo, e principalmente o nosso mundo que está num período de transição, e às vezes a gente observa, não especificamente sobre a religião, mas sobre até outros assuntos do nosso cotidiano, aonde muitas vezes a gente vê ali a falsidade, vê ali o interesse em enganar, em ludibriar. Quantas criaturas que se deixam levar, mas é interessante quando a gente observa isso, porque é fruto da nossa baixa moralidade, que acaba acatando muitas vezes a essas falas, a textos, a mensagens. Hoje em dia a gente tem vídeos, tem tanta coisa funcionando no nosso mundo, trazendo informação, e
ele termina aqui falando para a gente, né, que depende muito da moral, né? Ele fala a alta autoridade moral dos dirigentes dos grupos, né? E por aí a gente começa a perceber que muitas vezes a gente, quando é ludibriado, pela nossa baixa moral, né? Porque se a gente tivesse uma moral mais elevada, com certeza a gente conseguiria ter a percepção de qualquer informação que chegue para nós e ela não seja verdadeira, ela esteja fundamentada na falsidade. Porque mais do que simplesmente palavras, a gente, com o passar do tempo, pode desenvolver essa filtragem vibracional e identificar, né, de várias formas quando aquilo que é trazido para nós não é verdadeiro. Mas se a nossa moral às vezes até é menor do que aqueles que estão querendo nos enganar, a gente vê a permissão divina para que a gente possa se transformar. Porque muitas vezes a gente cai em certas situações e o primeiro ato é a gente, obviamente, culpar aquele que está enganando a gente. Mas parar e pensar na nossa parte, porque toda relação ela obrigatoriamente tem as duas partes, e refinar o nosso pensamento se a gente não está se submetendo a essa falsidade de bom grado. Quando muitas vezes alguém traz algo para nós e isso vai diretamente ao encontro daquilo que a gente deseja, né? Existem criaturas que são extremamente hábeis em falar aquilo que a gente gostaria de ouvir. Criaturas que têm a habilidade de olhar para nós e estudar o estado que a gente se encontra e, a partir do estado que a gente se encontra, manipular as palavras, a fala, o timbre de voz, fazer todo um conjunto com o objetivo de ludibriar. Mas se nós não fôssemos tão fracos moralmente, com certeza isso não atingiria, né? E quando a gente olha, né, para esses homens que, né, para essas criaturas que tentam dominar umas às outras, né, que tem essa sede de poder, de dominação, a gente repara, né, na bondade divina, como o processo educacional divino é algo tão grandioso, né? Porque a gente ainda cai muitas vezes nesses engodos, mas, como a gente já disse, né, cai porque a gente ainda é imaturo. E essa queda, ela é um convite para nossa melhoria, é um convite para o nosso desenvolvimento. E a bondade divina, ela providenciou meios para que a gente pudesse validar isso, né? Tanto que aqui no trecho que a gente leu, o Erasto fala, né, que quando uma verdade ela tem que ser revelada para a humanidade, ela é comunicada, usar as palavras que ele colocou aqui, comunicada instantaneamente em todos os grupos sérios que possuem médiuns sérios, e não só a estes ou aqueles excluindo os outros. Então, a gente percebe que o processo divino, e se a gente observa a codificação kardeciana, a gente vê claramente esse processo inteligente, né, onde qualquer um tem à sua disposição essa condição, né, de validar aquilo. Validar, será que é verdade aquilo que está chegando para mim? Será que aquilo bate com outras informações? Será que quando eu concateno tudo bate exatamente ou há alguma divergência? Foi assim que Kardec
compilou, né, a doutrina espírita para trazer para nós essa grandiosidade. Então é um método que permite com que, por maior que seja a nossa simplicidade, a nossa imaturidade, se a gente tiver a paciência de observar aquilo que está chegando para nós, comparar, analisar, olhar no nosso entorno, ver se aquilo efetivamente tem o bem presente, aí a gente pode não ser ludibriado, né? Mas essa ausência de uso de inteligência, ela obviamente está ligada com a baixa moralidade nossa, né? Porque às vezes a gente desvirtua muito facilmente com a inteligência, né? Que muitas vezes, como a gente está conversando aqui, os falsos profetas da erraticidade, né? São criaturas que têm conhecimento que pode ludibriar se você não estiver preparado. Por isso que ele fala dos médiuns sérios, dos grupos que são sérios, porque aí essa comunicabilidade ela vai passar por um crivo, ela vai ser analisada para ver se ela é considerada ou se ela é descartada. É isso que nós precisamos sempre ter atenção. E, obviamente, não só no âmbito religioso. A gente não pode restringir todo esse conhecimento da doutrina espírita simplesmente para o âmbito religioso. A doutrina espírita, ela vem como cristianismo redivivo para fazer que a gente leve para o nosso dia a dia, para todas as situações que a gente vai vivenciar, né, se a gente deseja realmente não ser ludibriado, porque quantas pessoas ainda nos negócios, né, nos trabalhos profissionais, nas relações familiares, ainda agem com falsidade, né? Nas nossas moradias, vizinhos, a gente está sujeito a isso, né, em toda e qualquer situação. Mas se a gente se prepara, se a gente é uma criatura preparada mentalmente, muito difícil a gente cai nesses engodos e a gente aí passa a ter condição inclusive de ajudar aqueles que estão chegando em nós para trazer algo que não seja a verdade, porque quando aquilo começa a não encontrar ressonância em ninguém, o mal vai tender a desaparecer. O mal só persiste porque ainda há ouvidos para ele. Quando não houver mais ouvidos para ele, com certeza ele vai desaparecer, porque ele não vai encontrar morada. Aquilo que encontra morada é porque aquilo que permanece é porque encontra morada. Então, eu acredito que individualmente cada um de nós tem que pensar nesse desenvolvimento moral, não se deixar levar pela falsidade, não se deixar levar por situações que trazem mais dificuldade para nós no nosso dia a dia do que verdadeiramente soluções, né?